Olá pessoal, pessoal, vou mostrar para vocês hoje aqui a quinta área aqui das melancia. Tá com uns 4 dias que eu fiz um vídeo aqui nessa área aqui, pessoal. Como eu prometi estar sempre fazendo um vídeo aqui, mostrando aqui o dia a dia, o desenvolvimento aqui nessa área. Ontem foi feita uma aplicação aqui, uns produtos, o menino estava aplicando aqui nos motorzinhos, tinha dois meninos aqui aplicando, cada um com um motorzinho ontem aqui na área aqui, aplicando uns produtos para combater o trips. O trips é a mosca branca e aquele purgão verde. Então estava sendo usado aqui ontem Politrim com dicazol e a seta. Politrim com dicazol para combater o trips e também mais alguns insetos. E teve o aceta, que é para esses, como eu disse, a mosca branca e o purgão verde. A melancia aqui está desenvolvendo bem, pessoal, aqui. A melancia está desenvolvendo bem. Essa época não é uma época muito boa para trabalhar com melancia, mas mesmo assim a melancia tá, para a época que ela tá muito boa. Essa época fria, tanto o desenvolvimento das plantas, o crescimento não é muito, e também costuma aparecer algumas doenças por conta do tempo, né? O tempo frio tá sempre garoando aqui. Teve uns dias quentes, a melancia deu uma desenvolvida boa, como eu falei em outro vídeo. E aí o tempo voltou a garoar, tá sempre uma friezinha garoando, aquela chuvinha fina e muito frio. A noite mesmo é um frio arretado, e o dia também, pessoal, tá fazendo um friozinho. Tem dia aqui que tá o dia todo tá frio. Mostrando aqui, pessoal. Tá bem. Tá vingando muito já aqui a melancia. Tem umas vingas ainda pequenas, mas já tem outras vingas já maiorzinhas. Os frutinhos já mais graúdo. Mas tá vingando e a melancia tá limpa, bem sadia. Essa melancia, ó. A folha como tá. A gente tem que ter bastante cuidado para não deixar, porque nesse tempo frio, principalmente, o oído costuma atacar muito o oído. E às vezes até o milde, né, pessoal, que se garoar muito, às vezes até o milde, que é aquele problema que dá sapecando a folha da planta, né. Então eu falei aqui sobre alguns produtos que foi aplicado ontem, mas também foi aplicado o produto para combater essa parte de fungo também. A rama da melancia, ó, como tá uma rama grossa. Tá uma rama grossa, desenvolvendo bem. Essa melancia, graças a Deus, tá top. Tá um desenvolvimento muito bom. As vingas, umas vingas alongadas, umas vingas que melancia que cresce. As vingas muito boas. Essa melancia aqui ela ficou muito rala. Ela teve algumas plantas que morreu também, os trabalhadores a limpando muitas vezes arranca algumas plantas. E essa melancia rala assim, ela costuma crescer muito fruto. Ela cresce muito, cresce mais do que quando ela fica muito junto às plantas. Então, mas tá sadia, pessoal. A melancia aqui tá. Melancia aqui tá bem, olha, não tem problema com, nem tá tendo problema com trips aqui, nem tá tendo virose, nem oíde. Tá primeira de verdade aqui, viu, pessoal? Graças a Deus. O Politrim com dicazol. O Politrim com dicazol a gente mistura aqui numa vasilha meio quilo de dicazol para 1 litro de Politrim. E a gente mistura. Olha, pessoal, como tem essas ramas aí. Tá umas ramas grossas, um desenvolvimento muito bom.
a gente mistura, no caso o Polytrim com o Dicazol. Depois dele misturado, bota 20 ml para 20 litros d'água. 20 ml para 20 litros d'água. Aí, como o pessoal diz, 1 para 1. 1 para 1. Aqui a melancia, mesmo tendo ficado rala, muita faia, mas está fechando. Ela está fechando. E vinga. Uma vinga muito bem alongada. E tá dando certo, pessoal, trabalhar com esses produtos. Muito importante que a gente tenha muito cuidado, que esses produtos a gente pode trabalhar com eles, mas tendo muito cuidado para evitar que tenha contato diretamente com a pele. Usar EPI, máscara, para que a gente não tenha contato com esses produtos, nem na pele, nem também tá respirando nem problema na hora de respirar com esse. Na hora que a gente faz aqui para misturar no vasilhame aqui, a gente pega essa meio de colocar numa área aberta, numa posição que o vento não traga, porque sempre quando a gente está colocando na hora de misturar o Polytrim com o Dicazol, a gente, aquele pozinho, ele sempre fica, escapa um pouquinho ali na hora que está colocando, ele escapa um pouquinho, aquele pozinho. A gente tem que estar num ambiente aberto e numa posição que o vento não joga aquele pozinho que escapa pro lado da gente, né, pessoal? Tem que ter cuidado, porque isso não é brincadeira, é coisa séria. E aí, pessoal, trabalhando direitinho dá certo. E aqui, ao mesmo tempo, como essa época, como eu disse, não é uma época muito fácil de trabalhar com a melancia, mas graças a Deus aqui tá limpa, tá sadia. Como a gente vê a rama da melancia, pessoal, desenvolvendo bem e sadia. Aqui, pessoal, aqui não foi feito aqui a semana passada também. Eu não fiz um vídeo aqui. Tem muitas coisas que às vezes fico sem, uma vez não faço vídeo aqui. Tem muitas coisas que às vezes passa aqui. No caso aqui, a semana passada foi feita a limpa aqui. Tinha um bocado de gente aqui na enxada limpando. Foi feita a limpa, aí dá pra ver que tá toda no limpo. A segunda limpa, né? Foi feita a segunda limpa. Se tivesse feito só uma limpa aqui, o mato tava grandão já. Aí aqui foi feita a segunda limpa. A semana passada tinha um bocado de gente trabalhando aqui. Tinha quase umas 10 pessoas só nessa área aqui. Teve dia aqui da gente contar 26 pessoas aqui, pessoal, trabalhando nessas roças aqui. Às vezes tem 10, às vezes tem 15, mas tem dia de ter até 26 pessoas trabalhando aqui nessas áreas. Aí então, foi feita a segunda limpa aqui a semana passada. Foi feita a segunda limpa aqui a semana passada, por isso que tá bem limpinho. Poucos dias que tava antes de fazer a primeira limpa ou a segunda limpa, a gente já via muito mato aqui. E o mato aqui anda ligeiro. As terras aqui é umas terras boas, as plantas desenvolvem bem, mas também o mato também cresce rápido. E essa área já vai plantando 4 vezes em seguida, por isso dá muito mato. E aqui sempre, como eu venho falando aqui, pessoal, aqui é a manchete F2. A manchete F2.
Produz bem. Aí tem algumas partes que tá toda fechando aqui, ó, cobrindo a área, a terra. E é isso, pessoal. Agradeço aí a todos que acompanham. Todos os amigos que estão sempre comentando aí nos vídeos aí. Agradeço a todos. Lá na frente ali a área que é para plantar o milho, 3,5 hectares para plantar o milho e fazer silagem. E já foi começado a puxar, colocar as fitas lá. Aqui depois da área da melancia. E essa área aqui, 3,5 hectares de melancia. Essa área aqui é a 5ª área. Valeu, pessoal. Saúde e paz para todos vocês.